Oi, amigo e amiga. Eu espero que vocês estejam bem. Eu estou aqui hoje, logo pela manhã, para passar uma informação muito importante. Eu tenho postado aqui nesse Instagram algumas informações de saúde aleatórias, de autores aleatórios, mas são informações relevantes, importantes. Mas eu quero observar e deixar aqui o meu pedido para que todos nós tenhamos muito cuidado com certas informações, certos autores de saúde, que muitas vezes são autores famosos, mas que não seguem princípios dados, deixados por Deus de saúde. Por exemplo, muitos deles pregam e vivem e fazem uma alimentação que Deus proibiu, que foi proibida pela palavra de Deus no livro de Levítico. Então veja bem, se Deus proibiu, essas informações não deveriam ser. Essa alimentação, aliás, não deveria ser feita por profissionais que passam saúde e nem deveria ser passada para a população, certos alimentos, porque Deus sabe o que é melhor, né? O Criador do universo sabe o que é melhor. Então, muito cuidado com esse aspecto da alimentação. Vejam a alimentação que esse profissional prega, que ele usa e que ele propaga como sendo saudável, que é contrária à alimentação recomendada por Deus. Aliás, são alimentos proibidos por Deus em sua palavra no livro de Levítico. São alimentos considerados imundos. Muitas vezes as pessoas consomem sem saber, muitas vezes, mas vem aí um profissional que diz que tem a verdade e vai propagar e vai consumir esses alimentos. Então, muito cuidado com esse primeiro ponto. E um outro ponto também é o ocultismo. Muitos desses profissionais, eles ensinam e praticam e sobrevivem com terapias ocultistas. E que, por exemplo, essas terapias também são proibidas por Deus. Por quê? Porque elas invocam os anjos maus e na maioria das vezes as pessoas nem sabem disso, porque se eu pergunto para você, você quer uma terapia que invoca os anjos maus para sua cura? Muitos vão falar, não, eu não quero. E esses profissionais invocam através das terapias ocultistas, estão invocando esses anjos maus, e muitas vezes podem até nem saber, outras podem saber, mas as pessoas não sabem, estão invocando esses anjos maus no processo de cura. Então, muito cuidado com essas terapias ocultistas, porque na medicina divina, na medicina aprovada por Deus, ele te dá um recurso, certo? Você usa do estilo de vida para manutenção da sua saúde, ou você vai lá e busca um recurso, uma erva, você não quer fazer o chá, você pode tomá-la em cápsula, mas pelo menos você sabe o que você está tomando, né? Ou você pode fazer uma pequena associação, que por exemplo, uma mais conhecida, mel, limão e própolis, são 3 recursos aí associados, certo? Mas que não vai te fazer mal, certo? Para você usar ali como uma terapia, num momento, uma indicação própria, propícia, né? Agora, quando se mistura já muitos recursos também, já tem aquela questão de farmaqueia, né? Que também no dia a dia não tem necessidade, porque o que ocorre fisiologicamente falando? Se você mistura muitos chás, nenhum deles vai ter seu princípio ativado, nenhum deles vai fazer efeito, certo? Então, é claro que em situações extremas, em situações de emergência, né, há situações que necessitam sim de uma terapia mais agressiva, como uma cirurgia, como um medicamento mais forte, que tem seus efeitos colaterais. Isso depende da situação, mas na medicina de estilo de vida, na medicina preventiva e até curativa, na medicina que segue os princípios divinos, os princípios cristãos de Deus e Jesus Cristo, seu Filho, através do Espírito Santo, nos convencendo a ter uma vida melhor, os recursos são muito simples, são os recursos da natureza, ou os remédios de Deus, como você preferir chamar, né? São recursos simples da natureza a nosso favor. Então, muito cuidado com o ocultismo, porque você pode estar sendo curada buscando auxílio de demônios e não estar sabendo disso, certo? Um outro ponto também que eu quero já aproveitar e alertar aqui, e isso ocorre no meio religioso,
questão de espiritualidade, que faz parte da saúde. Então, alguns estão aí a propagar, por exemplo, extremos, que também não tem nada a ver com o princípio divino de cura e pode levar pessoas que estão buscando sabedoria divina a falar, como no caso das mulheres, a se calarem. Por exemplo, princípios, conotações culturais que dizem que o apóstolo Paulo disse que a mulher não pode se manifestar, não pode falar em uma congregação, em uma igreja, não pode falar de espiritualidade, não pode falar de saúde. Isso já foi esclarecido, certo? Não que Paulo tenha errado naquela circunstância, mas que ele falou movido por uma cultura local e da época, quando ele escreveu e está escrito na Bíblia, foi movido por uma cultura local e da época. Como que eu sei disso? Porque a história pós-bíblica já me esclareceu isso. Hoje nós temos obras da escritora Ellen White, inclusive obras de saúde física, mental, social, não só de espiritualidade, obras muito importantes e muito usadas e de acordo com o princípio cristão, com o princípio divino. Então, sempre o princípio prevalece a cultura. Então, muito cuidado com extremos que podem ocorrer até no meio religioso, como eu citei agora o exemplo. Existem autores, pregadores que falam que Paulo disse que a mulher não pode se manifestar. Mas a história pós-bíblica, através da obra de Ellen White, que é uma profetisa autorizada e reconhecida pelos padrões bíblicos, já esclareceu essa fala de Paulo como sendo uma fala de uma conotação cultural da época e do local em que ele se encontrava. Não que eu estou aqui negando a Bíblia, de forma alguma, eu estou esclarecendo aquilo que a história me esclarece, entendam? Então, o machismo, ele é um extremo que não é saudável, é doentio, assim como o feminismo é um outro extremo que também é doentio. O cristão, ele usa o equilíbrio. Deus usa o princípio bíblico, que é de equilíbrio. Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia diz que quando alguém quer sabedoria, deve buscar em Deus. Então, mulheres também podem buscar a sabedoria divina e vão encontrar quando buscarem de todo o coração. Então, da mesma forma que o feminismo ele não tem nada a ver com o princípio divino, porque ele fala contra a família, que é uma instituição divina autorizada, formada e autorizada por Deus, também o machismo também é um outro desequilíbrio. Então, o cristão ele busca o equilíbrio, certo? Então, muito cuidado com esses autores, seja profissionais de saúde famosíssimos que estão promovendo aí o ocultismo, como também cuidado com extremos, né, que podem ocorrer até aí no meio religioso. Busquem o princípio divino de todo o coração, estudem e peçam sabedoria a Deus para cuidar da sua saúde e também para ensinarem e ajudarem outras pessoas. Então, que Deus te abençoe e compartilhe essa informação se você achou relevante. Fique com Deus.